Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de eu começar a fazer a minha autodescrição, eu queria registrar que eu estou me sentindo em Salvador. Estava com saudade desses 31 graus no meio da tarde. E também é só para fazer o meu merchan, porque eu sou baiana, né? E essa é a informação mais importante dessa Matheus Leitão, Bianca Santana e Joana Silva. Mesa de conversa realizada no dia 31 de agosto de 2024, no segundo Flip Aracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, o design e a logo do segundo Flip Aracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. Também transmite ao vivo o intérprete de Libras, localizado na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco de cabelos castanhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça bege e blusa branco sujo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos escuros muito cacheados no estilo Black Power. Ela traz um vestido longo, regata, de tom verde escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Joana Silva, uma mulher negra de cabelos muito cacheados em estilo Black Power de tom castanho escuro. Ela traja calça preta solta e regata bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens de diferentes raças. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo Flip Aracatu. Primeira pergunta para eles. Mesma pergunta para os dois. Joana, Que tensão, hein? como o amor aparece na sua literatura? Caramba! Pergunta de vestibular. Para ser bem honesta, eu não escrevo muito sobre o amor. No entanto, nos últimos anos, eu tenho aprendido a viver o amor, né? O amor nesse sentido de ação, nesse sentido de prática. Então, quando eu penso em amor, a primeira coisa que me vem, quando eu falo nesse lugar da experiência, é a forma como eu fui aprendendo a me relacionar comigo mesma nos últimos anos. E isso foi fundamental para que eu conseguisse, inclusive, viver amor com outras pessoas, não só no campo afetivo, amoroso, sexual, mas também trazer ali para as relações o afeto e o amor, que é um sentimento que é o que dá a conexão, né? Aquele sentimento que traz uma experiência gostosa um com o outro. Mas não está nesse livro, porque nesse lugar de que eu ainda não consigo escrever sobre o amor, já trazendo aqui para vocês, mas ficou fora, e na revisão dele eu estou pensando em incluir, que foi uma relação que eu tive quando eu estava na China. E talvez tenha sido assim uma relação que me ensinou muito sobre amar as diferenças, né, e encontrar beleza nas diferenças. Então, né, fugindo um pouco dessa ideia do amor romântico, mas foi uma relação que me ensinou sobre como é que a gente acha a beleza daquilo que é diferente, que a gente não está acostumado, né? E aí, contando a história rápida, eu lembro ele me convidou para ficar na casa dele quando eu cheguei na China pela primeira vez. Tinha um aplicativo de viagens, para quem conhece viajantes, ou já viajou muito, que é o Couchsurfing, que é um aplicativo onde as pessoas oferecem
hospedagem e experiência para conhecer a cidade. Então, tem sempre os anfitriões, são pessoas que estão na cidade, e aí oferece, olha, eu tenho um sofá, cama, eu tenho um quarto, e aí você pode ir lá e solicitar hospedagem, ou as pessoas convidam quando você coloca alguma viagem pública. E eu coloquei uma viagem pública, porque era a minha primeira vez na China, eu ia chegar para o Xangai, eu estava em Seul, na Coreia do Sul, e aí eu falei assim, putz, eu acho que é melhor eu começar a conhecer o país com alguém me ajudando, porque eu já tinha lido, já tinha feito dever de casa, de estudar, eu falei, vai me dar o trabalho viajar por esse país. E, nesse contexto, gente, eu estava fazendo uma viagem de volta ao mundo, então a China já estava no meu ano e meio de viagem, né? Então, eu já tinha passado ali por 30 países. Então, eu já estava bem... já estava em casa com esse lugar de conhecer, pular de país para país. E eu lembro que, quando ele abriu a porta do apartamento, que eu falei assim, tipo, nossa, deu sabe, um negócio assim, tipo, não é que esse menino é interessante? Quando eu falei, Joana, você acabou de chegar na casa da pessoa, numa cultura que você não conhece, nem sabe como é que é essa relação, né? Mas, como eu fiquei muito tempo lá para o 3º dia, já estava rolando meio um clima, e aí ele falou assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, ai, meu Deus, será que aqui as coisas funcionam assim? Vamos fazer uma pergunta, pedir licença? Ele, não, é que eu estou bem, uma coisa bem informal, né? Não, eu estou bem interessada em você e eu queria saber qual é a melhor forma da gente conversar sobre isso. Aí eu, Jesus amado, Deus, como é que responde um negócio desse? Isso não estava no meu script, ninguém me ensinou a responder algo, né? Porque a gente vem do lugar onde os homens pega pelo braço, né? Já faz uma abordagem mais corporal, né? Então, esse lugar da formalidade foi um lugar muito curioso e muito interessante para mim. E aí foi uma relação que teve períodos, né? A gente viveu esse romance quando eu estava lá. Depois a gente se encontrou na Copa do Mundo na Rússia, a gente se organizou para tentar ainda curtir alguns dias lá juntos. E depois, quando eu volto para a China para morar, a gente também vive ainda ali algumas semanas, né? Esse romance. Depois as coisas meio que se encerram assim, no lugar de muita formalidade também, né? Vamos conversar sobre isso. Foi muito lindo o que a gente viveu. E aí entendemos ali que não tinha muito o que dar continuidade. Então, eu lembro que, quando eu escrevi essa história, que eu estou resumindo para vocês, eu não tive coragem de colocar essa história no livro. Né? E isso vem muito desse lugar de que pouco eu escrevo sobre o amor. Mas também tenho aprendido que, quando a gente vai viver o amor, porque a escrita vem daquilo que se vive, né? Quando a gente começa a viver o amor, quando a gente começa a viver o auto-amor, aprender a amar o outro do lugar de relação saudável, é que a gente vai, talvez, me inspirar aí para trazer esse sentimento, esse afeto para dentro da literatura. Que lindo. Bom, eu achei que você ia contar para a gente como você conheceu o Tom Farias, né? Essa pergunta eu ainda vou fazer. Vai ter que pagar mais caro. Mesa. Vai ter que pagar mais caro. Estou mais interessado como você conheceu o Tom, mas aí vai ter que deixar para o final. Tá bom. O pessoal ficar aqui até mais tarde. Tá. Então, bom, esse livro aqui é uma história de amor, né? Um pouco, né? Porque eu conto muito. Que me levou atrás de toda essa busca dolorosa de encontrar os torturadores dos meus pais, na verdade, foi o amor que eu tenho por eles, né? E esse amor profundo, né, que a gente tem pelos nossos pais e pela mãe que foi violentada naquele lugar, assim, num lugar tão terrível, num momento tão horroroso da história do Brasil, me impulsionou durante muito tempo, né? Então, assim, para responder a sua pergunta, Bianca, só posso dizer assim, o amor, esse amor, né, de filho, né, que todos nós conhecemos aqui, aquele amor do filho que olha para os pais com uma grande admiração, foi o impulso até acho que para a minha carreira, porque, na verdade, né, eu, como jornalista também, sou filho de jornalistas, né? E acabei dentro de casa vendo eles chegando todo felizes, né? Chegavam todos felizes. Nós não estávamos juntos, eles tinham se separado, tá, gente? Mas quando eu estava na casa de um, eles chegavam em casa do jornal contando histórias, assim, sempre tinha uma piada, sempre tinha uma coisa muito engraçada, uma história muito legal que acontecia na redação do jornal, e eu ficava pensando, acho que eu quero ir para esse lugar aí.
Entendeu? Eu quero trabalhar num jornal desse aí, porque se for para chegar em casa tão feliz, todo dia, né? E eu sempre olhei para eles com muita admiração mesmo. Quando eu descobri que eles tinham sido presos na ditadura, essa admiração foi assim, porque eu não tinha, eu descobri muito pequeno, então eu não tinha um entendimento do que foi o regime militar, assim, então eu não tinha estudado, não tinha chegado nessa parte da história, né, nos estudos do colégio mesmo. Então, à medida que eu fui conhecendo mais a história do nosso país e a história de não reparação que o Brasil carrega através dos seus momentos mais dolorosos, seja na escravidão, seja na ditadura militar, e por aí vai, a gente nunca fez reparação. Ao fim desses longos processos de dor, a minha admiração só cresceu, sabe? Eu achei assim muito era muito estranho às vezes ver que eles tinham passado por tudo isso, estavam ali felizes chegando, sabe, dos jornais tão felizes, tão alegres, e aquilo ali me fez amá-los mais. Então, assim, o amor me impulsionou a fazer não só em nome dos pais, mas seguir a carreira de jornalista e muitas vezes até no processo de investigação, porque eu sempre quis mesmo saber o que aconteceu com meus pais, porque eu amo muito eles. Essa é a verdade. Bianca, como é que o amor se apresenta na tua vida? Pode ser nos meus livros? Pode também, os livros fazem parte também, né? Obrigada por ficar nesse recorte. O Quando Me Descobri Negra é uma busca de amor por mim, pela minha história, pela história da minha família, né? Acho que o Continuo Preta, a biografia da Sueli, está aqui também. É um desejo muito grande de que as pessoas conhecessem a história de luta do movimento de mulheres negras, a história de luta do movimento negro, por meio da história de vida de uma mulher que eu amo muito e que ama muito esse país. De uma mulher que dedicou e dedica a vida dela toda a transformar esse país num lugar mais justo para todo mundo viver. Então, contar a história da Sueli, além do meu profundo amor por ela, é também um amor por nós, por quem nós podemos ser nessa tentativa de que as pessoas conheçam a história de vida dessa mulher e que isso inspire também a organização política coletiva para a gente fazer as mudanças que a gente precisa. E acho que o Arruda Guiné é também um livro com amor, porque ele reúne crônicas, ensaios que eu publiquei entre 2017, um ano depois do golpe, em 2016, até 2022, às vésperas da eleição. Então, esse período tão difícil da nossa história recente tem bastante amor por nós, pelo Brasil e por essa possibilidade de resistência de movimento negro, para a gente passar por esse período, assim como a gente passou, ainda que de forma tão terrível, pela ditadura, assim como a gente passou pela escravização negra, pelo extermínio indígena, né? Tem muito amor na luta, tem muito amor na resistência. E aí, antes de devolver a palavra para vocês, queria também dizer que é muito bonito ter essa conversa aqui em Paracatu, esse solo sagrado quilombola. Então, eu queria pedir para a Lara, uma mulher quilombola, escritora, pesquisadora, ativista maravilhosa, que é daqui de Paracatu. Se você puder, por favor, levantar a Lara e receber as nossas palmas. Muito obrigada por nos receber. Muito obrigada por abrir esse quilombo para nós e para o nosso amor. Muito obrigada. Estamos sendo muito bem acolhidos e recebidos nesse quilombo. Obrigada também, viu, Lara? E Bia, você falou um negócio, e a sua literatura também fez parte dessa minha jornada, e tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando agora no almoço, pensando no que a gente ia falar aqui na mesa, né?
a minha relação com o amor, ela começou na fase adulta e ela só se fortaleceu quando eu comecei a perceber a importância de eu me amar. E isso veio junto com o processo de eu me reconhecer como uma mulher negra. Então, como é uma jornada, ao mesmo tempo que solitária, né, no sentido de que cada um vai precisar viver o seu processo de começar a se amar. Mas outras mulheres negras, amigas, mulheres que eu conheci na jornada também, ali viajando, morando em várias regiões também aqui do Brasil, mas também a partir da literatura dessas mulheres. Então, chegou um momento que, para que eu pudesse compreender a jornada que eu estava vivendo, eu precisei ouvir outras mulheres que também, de alguma forma, tinham contextos de vida que refletiam um pouco do meu contexto também. Então, eu comecei a ler muitas mulheres negras. E aí, como eu passei, eu estou falando uns 6 anos, né, nessa vida nômade, a minha principal atividade era a leitura. E aí eu fui na literatura das mulheres negras, afro-brasileiras, afro-americanas, fui também na literatura das autoras chinesas, né, conheci muitas mulheres de diversos lugares desse país, diversas religiões também, que foram a partir das reuniões em rostos. Nunca pensei que eu pudesse ter experiências incríveis, sentada em roda, com pessoa que às vezes eu passava só 2 noites, porque cada pessoa estava viajando, né? E aí se encontrava ali por 1, 2 noites no máximo, que isso pudesse gerar tanto impacto na vida. Então, eu passei os últimos anos vivendo isso. E foi muito importante, porque eu estava contando ali, eu vou contar. Eu vou contar. O amor, né? Quando o amor chega, ele bate na porta, ele vai encontrar o quê? Amor. Quando bate na porta e entra, se a gente tem, né, amor dentro da gente, quando a gente abre a porta, o que vai conectar é o amor que está sobrando dentro da gente, vai conectar com o amor que está sobrando lá fora. Então, eu passei, talvez, os últimos 12 anos, né, nessa jornada. E quando eu venho para o Brasil, porque eu só estou no Brasil, gente, porque eu estava morando na China. É importante contar isso, porque o universo ele trabalha também. Ele trabalha assim comigo. Ele não tem férias. Eu já tentei dar férias. Falei, vai descansar, tá tudo bem. Mas não. Ele está ali. Os anjos e as anjas estão ali, as deusas estão ali firme e forte. Então, eu vim para o Brasil de férias em 2020, porque eu tinha renovado o meu contrato. Eu queria passar 5 semanas no Brasil antes de eu voltar. E eu falei, bom, agora eu não tenho previsão de voltar para o Brasil, porque eu já estava 3 anos sem vir no Brasil. E no dia do meu voo de volta para a China, tinha uma gripe lá na China. Que aí, né, falou assim, o pessoal, não, Jô, se você quiser, fica mais uns 15 dias aí no Brasil, porque está tendo uma gripe forte aqui. E aí, pode ser que você aproveite e fique mais tempo com a sua família. Eu falei, ótimo. Daqui a pouco é o carnaval, vai que eu consiga ainda aproveitar o carnaval do Brasil, né? E eu consegui aproveitar, só que eu aproveitei tanto, que aí eu falei, depois eu volto. Que aí aconteceu ali de ter o primeiro caso no Brasil, e a gente já sabe quando é que isso terminou. Eu acabei ficando. E aí, tanto que minhas coisas ficaram lá, o apartamento ficou lá, só consegui reaver essas coisas agora, não tem um mês. Eu consegui alguém para trazer as coisas de volta. E nesse processo eu morei no Rio, depois eu fui para Ubatuba, depois eu voltei para o Rio, aí fui convidada para trabalhar numa empresa, e esse trabalho falou assim, olha, tu precisa ter sua base em São Paulo. Demorei 8 meses para sair do Rio para São Paulo, enrolando, contando um monte de história, para tentar ficar no Rio de Janeiro ao máximo. Chego no dia 2 de abril, que é um sábado de manhã, lá em São Paulo. No dia 8, eu vou para o lançamento de um livro de uma amiga, que também tinha viajado o mundo e estava contando essas experiências. E aí, não é que eu conheço uma pessoa, gente... Ela está respondendo como ela conheceu o Tom Farias, hein? Né? Como tudo começou. Não é que eu conheço a pessoa? E aí, essa pessoa... E eu falei assim, eu conheço essa pessoa. Daqui a pouco, é o Tom Farias. E olha assim, interessante. E aí, a gente ficou, né? Estava um mês ali se conhecendo, 30 dias, né? Até a gente finalmente rolar o primeiro beijo, parecendo 2 adolescentes. Amor, desculpa estar contando isso, mas foi verdade. Parecendo 2 adolescentes apaixonados. E aí, no dia seguinte, a gente decidiu se casar.
Agora está gravado. Ele é muito tímido, gente. Ele morre de vergonha. Uma vez eu perguntei, amor, como é que você... Ele falou assim, eu sou tímido. Eu falei, como é que você conseguiu não ser mais tímido? Ele, eu continuo sendo tímido. Eu falei, eu não tinha percebido. Então, e tinha uma coisa, né, que é algo que a gente acredita, eu acho que foi isso que fez com que a gente decidisse, escolhesse estar juntos, escolhesse viver essa trajetória de casal juntos a partir desse momento, é porque a gente acredita que o amor ele é construído, ele é nutrido diariamente a partir das escolhas que a gente faz todos os dias de estar um com o outro. Então, quando eu olho, né, para o meu histórico de relações, eu falo para ele assim, cara, é a relação mais maravilhosa que eu tenho todos os dias, porque a gente escolhe ser a nossa melhor versão um para o outro, né? E esse processo de construir uma relação por isso que eu falo, o amor ele é vivido. E a gente precisa primeiro viver o amor nosso, né, o amor com a gente mesmo, para a gente poder oferecer essa experiência da nossa melhor versão para o outro. E aí eu encontrei essa pessoa que também vive isso, é maravilhosa, e aí vocês já sabem agora, né, onde é que isso já deu. Vocês são lindos demais, por isso que eu quis casar com vocês. Ainda tem pessoas querendo fazer parte da relação. Tem uma lista. O Matheus está ali, ó, eu estou aqui, sou o primeiro da lista. Tem mais uma pessoa que eu queria pedir que a gente aplaudisse, que também é uma mulher quilombola, daqui de Paracatu, e é uma das curadoras desse festival. Rose Bispo, você pode levantar e receber nosso aplauso, por favor? Muito obrigada, muito obrigada. Tem sido uma alegria conviver com você esses dias. E mesmo a pessoa não sendo quilombola, mesmo a pessoa não vivendo em Paracatu, eu sei que o Matheus Leitão tem uma história com Paracatu. Tem mesmo. Ó, viu, Lara? Viu, Rose? Seguinte, no carnaval de 1977, meus pais, Marcelo e Miriam, que são os personagens principais do livro, resolveram vir para Paracatu no carnaval, passar uma semana aqui. Sérgio, você não fica com ciúme aí. Resolveram vir passar o carnaval aqui. E ficaram aqui, né? Eles falaram que era um dos momentos que eles estavam mais apaixonados um pelo outro, né? E eles me contaram onde era o hotel que eles ficaram, né? Agora esse hotel não existe mais, mas há 25 anos atrás eu vim aqui atrás desse hotel, consegui encontrá-lo, nem lembro mais o nome, mas foi assim incrível, porque eu acabei me hospedando no hotel e tendo esse momento de entender, né, que aquele lugar é o lugar onde eu fui concebido, né? Então eu me sinto um pouco aqui de Paracatu, eu me sinto parte desse lugar. Fui concebido aqui. Quem é feito no carnaval, né, nasce em novembro, é escorpiano. Bom, eu sou um escorpiano apaixonado por Paracatu. Isso aqui é um lugar de amor para mim. Então, já que a mesa também está falando tanto de amor, só queria dizer que eu amo Paracatu e é uma alegria. Eu faço minhas palavras, as palavras da Bianca e repito, muito obrigado por nos receber assim e eu me sinto em casa também por isso. Obrigado por esse amor que nasceu aqui, eu fico muito feliz. Estava aqui pensando, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vou colocar uma pergunta aqui na mesa. Gente, a gente combinou várias coisas, mas a gente vai falando aqui, a gente vai tendo várias outras ideias. Mas eu tenho uma curiosidade, eu também vou trazer essa curiosidade para o grupo, né? Como é que vocês costumam se relacionar quando a gente pensa no futuro? Como é que vocês lidam com o futuro, daquilo que vocês não têm controle, daquilo que talvez tragam surpresas, planejamento não, deixa solto. Então, conta pra gente um pouco mais como vocês se relacionam com isso. Foi uma pergunta boa, né, gente? Que eles estão aqui nesse Parou Ímpar, quem vai falar? Uma pergunta tranquila, né? Alguém gostaria de responder? Eu posso levar o microfone. Eu tenho tentado me conectar ao presente, né? Viver hoje, viver a presença, viver o encontro. E nessa dinâmica das redes, do WhatsApp, da agilidade, é difícil a gente se conectar com o presente.
E por isso eu acho que esses festivais também são tão maravilhosos, porque a gente tem a possibilidade de sentar para conversar sobre livros, para se olhar nos olhos, para abraçar as pessoas. Então, essa possibilidade da presença e do encontro é algo que me enraiza muito para não ficar ansiosa com aquilo que pode acontecer ou não, já que a gente não tem nenhum controle. É lógico que eu tenho sonhos, que eu tenho planos, que eu tenho desejos. Mas eu sei que, por mais que eu planeje passos para que esses desejos se concretizem, eu não tenho controle sobre eles. Então, o que eu tenho é hoje. Além disso, eu tenho os oráculos. Eu jogo búzios, eu abro tarô e eu gosto de astrologia. Então, eu consulto muitos oráculos. E é muito bonito, porque às vezes a gente consulta o oráculo e vem uma coisa, assim, e depois a vida anda de outro jeito. Eu sou daquelas que liga para a mãe de santo e fala, escuta, o que aconteceu? Você não tinha me falado isso, né? Fala para a astróloga, mas escuta, não ia ter nada disso esse ano, o que está acontecendo? Aí elas sempre me ajudam a entender que alguma coisa ali abriu uma brecha. Ou, no candomblé, por exemplo, a gente faz um ebó, a gente faz um trabalho, e a gente pede coisas, né? Mas não necessariamente aquilo que a gente gostaria de receber vai vir no formatinho que a gente imaginou, né? Então, essas surpresas vão acontecendo. A última vez que eu fiz isso com a minha mãe de santo, ela falou, escuta, lembra aquele... O que você pediu? Eu falei, não pedi isso. Ela, não, mas lembra direitinho o que você pediu. Ah, tá bom. Bom, futuro... Bom, eu tento sempre, né, imaginar um futuro bom. Um futuro que seja, né, um futuro de esperança. Eu tenho sempre pensado isso, eu tenho sempre tentado lutar por isso de alguma forma, né, em busca desse futuro, porque muitas vezes o presente, por mais que a gente tenha que ficar conectado aqui nesse presente, às vezes o presente é muito difícil, né? Eu estou aqui em Paracatu, mas uma parte de mim está em Belo Horizonte, porque minha tia, a irmã mais velha de minha mãe, que é a personagem do livro Em Nome dos Pais, ela está terminando uma luta longa contra um câncer e ela sempre foi muito importante para todos nós, né? Quando minha mãe, ela é a irmã mais velha, a melhor amiga. Ela é uma espécie de mãe em mim, do Vladimir, porque quando minha mãe foi para o julgamento, por exemplo, já tinha sido presa, grávida, já tinha saído, né? Mas aquele momento ali não sabia ainda, porque ela cumpriu uma prisão, ela foi presa, né? Não tinha processo, né? A doutora Lívia pode explicar melhor, mas não tinha um sistema processual, então assim, prendiam as pessoas, depois foram julgar, o Vladimir já era um bebê grande, assim, né? E aí ela falou, olha, Beth, se for acontecer qualquer coisa comigo, se eu voltar para a cadeia, eu gostaria que você cuidasse do Vladimir, ficasse com ele. E teve um momento também quando as coisas não estavam muito fáceis, porque eles estavam sendo perseguidos após a ditadura, porque não tinham empregos, não davam emprego para eles, porque eles eram marcados como comunistas. Então, ela também cuidou de mim quando eu era pequena, né? E a gente tem esse carinho enorme por ela. Ela é uma pessoa assim, das mais incríveis que eu já conheci. Até gostaria de, no final, mais para frente, ler um trecho do livro que eu falo dela, mas nesses dias mais difíceis, quando a gente fica... Até minha mãe falou, não vai lá ficar com os seus amigos, porque você adora estar nesses festivais, não deixa de estar. Você já foi lá, você honrou ela a vida toda. E, de fato, foi muito bom, é sempre muito bom estar ao lado de vocês todos, e me faz muito bem. Então, eu escolhi estar aqui, mas meu coração está um pouco lá. Eu estou, assim, vivendo esse momento, né, em que uma parte de mim está sempre pensando nela, né? Então, eu gostaria que ela tivesse mais futuro, é o que eu desejaria, assim, que ela tivesse um futuro ainda com a gente. O Vladimir me ligou chorando e falou, poxa, ela podia ficar, né? Mas a gente sabe que a vida é assim, a gente tem que se despedir. E ela fez uma trajetória linda e eu estou muito grato por tudo
que ela nos presenteou, nos ensinou ao longo dos anos? Eu nunca me relacionei, até então, muito bem com o futuro. E isso vem muito do não lidar bem com aquilo que eu não tenho controle. Quando eu decidi sair do trabalho da CLT, em 2015, depois de 10 anos trabalhando ali, né? Porque a CLT traz aquele lugar, você já sabe o que vai acontecer, primeiro segurança financeira, depois previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses, anos. Né? Claro que nem 100% do controle, mas você tem minimamente uma segurança de que tem algo ali, né, onde você se segurar. Quando eu saio desse lugar, minha mãe quase tem uma taquicardia, né? Tipo, como assim? Eu trabalhei minha vida inteira para você poder viver isso. E agora você está querendo dizer que esses meus 40 anos... Gente, a dona Mirtz, ela tem uma barraca na Ceasa, lá em Simões Filho, na Bahia, até hoje. E ela, quando vê esse vídeo, se ela vê algum comentário linda, maravilhosa no meu Instagram, ela vai responder, fui eu que fiz. Então, ela está sempre marcando presença, dizendo assim, ó, você só está onde você está porque fui eu que fiz e eu que, né, pavimentei esse caminho. E eu lembro que ela ficou assim, muito irritada comigo, né, nesse lugar do tipo, eu estar vivendo algo que ela projetou, que ela sonhou. E eu precisei fazer esse rompimento, porque eu tinha um lugar dentro de mim que transitava entre eu quero descobrir novas coisas, mas e se der ruim? E aí? Eu vou sair, né, desse lugar. Mas foi tão bom, porque eu fui aprendendo a brincar com o futuro. Então, quando eu decidi fazer essa viagem, né, com muitas incertezas, inseguranças, será que a grana que eu tinha ia dar, o que eu ia fazer depois, como é que eu ia explicar para o mercado de trabalho que eu fiquei não sei quanto tempo fora das empresas. Então, né, e se aconteceu alguma coisa comigo? Então, tinha muitos medos ali daquilo que eu não sabia o que poderia se abrir. Eu lembro que eu não pensava em coisas positivas, mas uma vozinha interna, a intuição, ela gritava e dizia, só vai. Se eu não tivesse feito isso, eu demorei 1 ano e meio para chegar na China, porque eu comecei a América Latina, depois eu fiquei ali no Sudeste Asiático, até que eu segui viagem, fiz China, Mongólia e Rússia, e encerrei a viagem na Rússia. E se eu não tivesse feito esse trajeto, talvez eu nunca tivesse pisado na China e nunca tivesse trabalhado, porque eu jamais poderia imaginar uma possibilidade de trabalho no país que eu nunca pisei. E quando... Ainda nessa plataforma do Couchsurfing, gente, essa plataforma rendeu, porque até um trabalho saiu de lá, né? Eu postei que eu estava indo para uma cidade chamada Chengdu e uma russa, a Irina, ela falou assim, ela mandou mensagem, eu gostaria de te receber na minha casa. Eu falei, eu quero. E aí eu me mandei para a casa dela. Em 2 dias eu estava na casa dela. Eu ia ficar lá nessa cidade 7 dias, porque o meu trem para o Tibete, que eu estava indo para o Tibete, só ia sair 7 dias depois. Eu falei, vou ficar nessa cidade, que é bom que eu conheço a região toda. Numa noite de bebedeira, tomando muito vinho, conversando, ela, por que você não vem trabalhar na China? Eu falei, tá doida, eu vou fazer o que aqui, gente? Que mundo mais esse país? Ela, vamos fazer o seguinte, entra aí no site, peguei o computador dela, abri, faz seu cadastro, eu fiz o cadastro, agora manda seu currículo. Eu falei, nem currículo eu tenho, mulher. Eu entrei numa empresa como estagiária, saí como executiva, eu nunca fiz currículo, só, sei lá, mais de 10 anos, não sei. Aí fiz um negócio lá meio troncho, assim, mas mandei. No dia seguinte, eu recebi 3 mensagens. E aí me pedindo vídeos, né? Porque lá esse negócio, manda um vídeo falando de você, porque eles também queriam ver meu inglês, queriam ver minha desenvoltura em vídeo e tal. Isso foi assim que eu consegui o emprego, e aí negociei com algumas empresas nos meses seguintes, porque eu segui viagem, depois eu voltei para a China. Então, quando eu escrevi esse livro para contar, né, parte dessas histórias, eu queria trazer para as pessoas, sobretudo para os meus amigos, porque eu venho de Simões Filho, que é uma cidade metropolitana de Salvador, uma cidade bem pequenininha, e os meus amigos de infância continuam hoje, né, continuam lá. Eu queria trazer um pouco dessa possibilidade de futuros, possibilidades, né, de futuros possíveis, de futuros que é possível imaginar. E o ponto alto foi depois, e eu fui escrevendo porque as pessoas ficavam perguntando, e aí eu falei, gente, eu vou reunir algumas histórias e vou fazer meio que para os amigos mais próximos, familiares. E uma amiga minha de infância, que hoje tem uma escola nessa cidade,
ela me mandou um vídeo onde ela leu, ela fez aulas de leitura desse livro para as crianças que estão lá, que metade da turma são filhos dos meus amigos de infância, porque continua todo mundo morando na mesma rua, que é uma cidade quilombola, também tem muitos quilombolas, tem muitos descendentes, né, negros, indígenas ali. Então, hoje, quando eu penso que o Afonso descobriu esse livro, não sei como, e ele fala assim, vamos fazer mesmo, eu falei, mas, gente, esse livro foi para os meus amigos, né? Não, a gente precisa começar a contar essa história também. É um pouco desse lugar que eu venho aprendendo a olhar para o futuro como é que eu posso criar possibilidades. E também, a partir da literatura, porque eu também fui buscar na literatura futuros possíveis, com quem já estava pensando isso, também contribuir para esses futuros possíveis na cabeça das pessoas, porque primeiro a gente começa com um sonho, né? E a gente pensar em como é que a gente pode construir outros futuros, trilhar outros caminhos a partir do nosso repertório e dos recursos que a gente tem. Eu vou fazer uma pergunta agora? Bom, já que a gente está honrando algumas pessoas aqui, essa mesa é sobre amor também, posso honrar uma pessoa que está aqui? Tem um professor meu aqui, o Roberto Seabra. Ele foi o melhor professor que eu tive como jornalista. Ele é o considerado, lá em Brasília todo mundo fala que, né, se a gente teve aula com o Seabra, a gente pode, né, ter certeza de que a gente vai ter aprendido aqueles compromissos mais profundos com a ética jornalística e tudo mais. Eu queria dizer, Seabra, que você é uma pessoa incrível. Obrigado pelas aulas que você me deu. Obrigado por ter me ensinado as coisas certas para eu seguir como jornalista, viu? Muito obrigado. Gente, eu sou um jornalista e estou sem saber o que eu vou perguntar aqui para essas duas mulheres. Aí, ó, não é culpa do professor, porque eu tenho certeza que fez um bom trabalho. É aquele aluno que falou aula, ficou no fundo da sala, trocando bilhetinho. Né? Pô, ela sabe bem. Não, olha, bom, vocês duas, vocês sabem. Eu estava falando para elas aqui antes da gente começar a mesa, né, que eu conheço elas há pouco tempo, assim, mas é como se eu conhecesse vocês há muito tempo. Vocês entraram na minha vida e fizeram assim, foi tão bom conhecer vocês duas. Obrigado por esse carinho. Se eu pudesse perguntar algo para vocês, é como vocês conseguem trazer tanto afeto para as pessoas que você, assim, em todo lugar que eu vou e encontro pessoas que conhecem vocês duas, as pessoas só falam disso, do afeto, assim, as coisas que as pessoas mais falam, nossa, mas como elas são incríveis, como elas são amorosas, como elas entregam tanto afeto. Como vocês fazem para viver assim, entregando esse afeto todo para as pessoas, a ponto das pessoas só falarem de vocês dessa forma? Posso te dar uma lista de pessoas que falariam outra coisa de mim. Mas que bom que você está encontrando com quem encontrando as pessoas certas no caminho. Tudo bem, né? A minha avó, Pulu, e eu estou escrevendo sobre ela. Aliás, eu recebi um e-mail essa semana da minha editora perguntando como está o livro, né? Enfim, mas estou aqui. Quando eu voltar para São Paulo, eu respondo, que um dia vai ficar pronto. Mas minha avó, Pulu, era uma mulher preta que nasceu perto de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, no Rio São Francisco, que é uma cidade também de muitos quilombos, né? Minha avó era quilombola. E minha avó migrou para São Paulo em 51, onde ela foi empregada doméstica a vida toda. E ela era uma mulher muito brava, muito dura, muito brava. Então, a gente morava num prédio na Coab, na zona norte de São Paulo, e aí tinha um jardim que era do prédio, mas minha avó cuidava do jardim dela. E ela não deixava ninguém entrar no jardim. Eu achava aquilo assim. E ela plantava as ervas, ela plantava flores, ela cuidava assim com um esmero daquele jardim. E eu falava, mas o jardim não é de todo mundo? Não, quem cuida sou eu. Então, se alguém quisesse uma erva, uma flor, tinha que pedir para ela. E todo mundo respeitava. E eu fui demorando para entender que aquela mulher brava, ela realmente amava muito as pessoas. E ela estava cuidando daquilo para todo mundo, não era só para ela, né?
era uma situação econômica muito precária da vizinhança. E a gente tinha uma situação econômica melhor naquele momento, porque a minha mãe tinha um trabalho CLT. Minha mãe era vendedora de pregos. Ela vendia prego pelo telefone, mas o fato de ela ter um emprego formal e um salário todo mês já colocava a gente numa situação muito melhor. E a minha avó recebia também uma pensão, um salário mínimo. Então, e nós éramos 4 pessoas na casa, né? Eu, minha mãe, minha avó e meu tio. Então, a minha avó, ela sempre... E era um apartamento bem pequenininho, mas a gente sempre tinha mais de um botijão de gás. Porque sempre que acabava o gás de uma vizinha, a minha avó mandava um. Sempre que alguém não tinha dinheiro para pagar a luz, a minha avó tinha um dinheiro escondidinho que ela mandava para aquela pessoa. Então, aquela braveza dela tinha muito amor por todo mundo, não só por quem estava na nossa casa, mas por aquela vizinhança, por aquela comunidade. E eu sempre fui uma menina sorridente. A minha avó ficava muito brava com isso. Ela falava, dá bom dia, cavalo, né? Para com isso, não sei o quê. Era muito errado, porque uma mulher muito machucada por muitas dores da vida, que aprendeu a se proteger das pessoas com a cara fechada e respondendo rispidamente. Eu nunca consegui ser essa pessoa. Eu posso até tentar, não consigo, né? Desculpa, avó, né? Mas eu também fui compreendendo que meu sorriso também me protege. E aí tem uma música que eu amo, na voz da Jussara Marçal, São Jorge, não sei se vocês conhecem, que é assim, tem um verso que é com um sorriso derrubo uma tropa inteira. Amo. E aí, quando você vai se aproximando também dos orixás femininos, que tem muita doçura e muito amor, e muita água, que também afoga, né? Vai dando para entender que tem muito amor e tem muito afeto, mas também tem mais coisa além disso, entendeu? Então, não se engane. Que bom que você encontrou com pessoas certas nesse caminho. Porque imagine eu receber uma pergunta, nossa, as pessoas falam que você, às vezes, só está de cara fechada, brincadeira. Eu sou uma pessoa muito intensa. Porque a pessoa, quando faz a viagem, visita logo 34 países, né? Sai para ficar 3 meses, fica 3 anos. Então, a intensidade vem desse lugar, né? Vai se manifestando de várias formas. Mas, esses meses, a minha mãe... Ela postou um comentário em um dos meus vídeos. Gente, é sério. A dona Meite fica interagindo nas redes sociais. Ela falou, mãe, ali é trabalho, tá? Só para... Né? Vai que daqui a pouco ela esquece, acha que está falando comigo no privado. Mas ela falou assim, quando eu era pequena, as pessoas me chamavam de Naninha. Até hoje, se meus filhos, as pessoas me chamam de Nanda, Naninha. E aí ela fez um comentário no vídeo que foi o seguinte... quem viu Naninha, hein? Tem uma expressão lá da Bahia, né? Que a gente faz. Quem viu Naninha, hein? Na época da escola, não queria nem ir na frente da sala, e agora está aí fazendo vídeo e postando nas redes sociais. E eu fiquei pensando naquilo, porque eu falei assim, eu nunca parei para pensar como eu era na escola, né? Eu tinha uma imagem de que eu era muito tímida. E que eu não gostava, porque eu ficava muito envergonhada. Né? Eu passei a me achar, eu falei isso hoje também, eu passei a me achar bonita nas fotos de criança muito recentemente. Né? Meu processo de me amar hoje como adulta. Que eu fui fazer, mas tem uma coisa muito errada. Como assim eu me achava feia? Né? E aí eu fui nesse processo de reconstrução da relação comigo. E ela fez isso, eu falei assim, putz, realmente, eu não era uma pessoa que falava muito, eu não era uma pessoa que era muito sociável, eu não era uma pessoa que me sentia muito confortável em falar para os grandes públicos ou em grupos. E eu fui preparada pela minha mãe desse mesmo lugar, que era para o mundo que ela encontrou. Minha mãe veio para São Paulo na década de 60, trabalhou como empregada doméstica. Imagina, a experiência não deve ter sido muito positiva para ela poder ter voltado para Salvador e trabalhar como garçonete, até depois ir para o comércio. Então, ela sempre preparava para o pior que pudesse acontecer. Então, foi uma educação muito desse lugar da rigidez. Tipo assim, tem que estudar, não tem negociação, tem que conseguir um emprego, tem que não sei o quê. Então, era sempre nesse lugar de tipo, você precisa sobreviver nesse mundo.
nesse processo de me conhecer, eu fui reencontrando algumas partes de mim que estavam adormecidas ou porque elas nunca tinham sido exploradas até então. E o que eu encontrei foi um lugar de muito afeto. Foi um lugar de muita intensidade e intensidade dos afetos. E aí eu vou puxar um gancho com a primeira palavra, porque eu também comecei, com a primeira pergunta, porque eu também comecei a perceber que até a forma como eu me relacionava amorosamente era um lugar de intensidade. Só que, como eu não tinha consciência disso, todo excesso, gente, ele esconde uma falta. E essa falta era a falta de partes de mim que eu não estava conectada ou eu não conseguia conectar ainda. Então, quando eu comecei a compreender todo esse processo que eu estava passando e que tinha a ver também com a minha forma de me relacionar com o mundo, que tinha a ver com as experiências das mulheres da minha família, eu comecei a perceber que, então, eu precisava identificar o que era meu e onde eu me sentia confortável nas relações. E eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar pelo afeto, tanto que eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas que são, às vezes, né, priorizam ou valorizam mais relações transacionais ou relações superficiais, porque a parte de mim que eu comecei a recolher nessa última década tem a ver com esse lugar de oferecer para o outro o que eu tenho de sobra, que é afeto. E que isso não passa só por uma relação afetiva, amorosa ou sexual. O afeto em relação a outro ser humano, sobretudo a outras mulheres. Bom, obrigado pelo afeto que vocês despejam na minha vida sempre. E tem sido importante nesses últimos tempos, de verdade, vocês dois. Levantaram a plaquinha ali de 10 minutos, eu só queria fazer a leitura daquilo que eu falei, em homenagem a essa minha tia. Eles estavam indo para o julgamento, já era assim, né? Eles já tinham passado pela prisão, até meu pai, que ficou mais tempo preso. Meu pai ficou mais de 1 ano preso, 9 meses numa solitária, durante a ditadura. Minha mãe ficou presa grávida do Vladimir, né? Ela ficou aqueles meses, primeiros meses da gravidez todos ali, né? Grávida do Vladimir, e, bom, chegou o tal dia do julgamento, né, que eles iam passar. O julgamento de todo o grupo de Vitória foi marcado para 5 de agosto de 1974. Dois dias antes, meu irmão completaria 1 ano de idade. Meus pais foram... Isso sou eu falando. 2 dias antes, meu irmão completaria 1 ano de idade. Meus pais foram com ele até Belo Horizonte para deixá-lo com minha tia Elizabeth, a psicóloga a quem meu pai pedira que não o internassem caso enlouquecesse. Ele havia ajudado muito a minha mãe desde o nascimento de Vladimir, ficando com ele várias vezes sob seus cuidados. No mesmo dia do aniversário, um sábado, eles viajaram de ônibus de Belo Horizonte para o Rio para poderem estar presentes ao julgamento. Minha mãe disse à irmã que não sabia se retornaria. Havia o risco de que fosse condenada. Assim, ou voltaria para a prisão ou tentaria fugir. Abraçou a irmã e disse baixinho o que já estava combinado. Beth, se eu não voltar, cuide de meu filho, crie meu filho. Ao sair, Vladimir, que não era de chorar, naquele dia chorou no colo da tia Beth. Havia tensão demais no ar. Eu queria fazer esse agradecimento, mesmo ela não estando aqui, para dizer que, Beth, você foi fundamental nas nossas vidas, em todo o tempo. Sua presença foi aquela âncora, muitas vezes, nas nossas vidas, que nos tornava capazes de seguir adiante. Quando era mais difícil, ela sempre esteve lá, como nesse dia que eu li agora há pouco. Eles estão me olhando, gente. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo a mensagem. O amor está transbordando. Eu estou sentindo isso que está vindo de vocês. Mas eu acho que a gente pode ir para as palavras finais, né? Então, de forma compulsória, eu fui escolhida para isso. Bem democrático. Eu vou começar aqui. Sempre que eu tenho oportunidade para falar sobre temas que não seja no meu trabalho, porque eu estou pelo menos 3 vezes na semana com o microfone na mão em cima do palco, então é um negócio assim que, mesmo assim, me dá frio na barriga quando eu subo, né?
Mas nem sempre eu estou falando de temas, né, tão pessoais ou contando histórias tão incríveis como a gente está compartilhando aqui. E quando eu tenho essas possibilidades, o que eu gosto de deixar de mensagens, né, para quem está nos ouvindo, vai ouvir a gravação, e para quem também está aqui, é que uma das melhores coisas que pode acontecer com a gente, com qualquer pessoa, é quando a gente dedica tempo para si, para se conectar com a própria história, se conectar com os afetos, se conectar com o amor que há. A gente parte desse lugar do amor, né? Parte desse lugar do afeto. E, às vezes, as nossas trajetórias pessoais, e aí cada um vai elaborar aqui tua vida de uma forma, vai levando a gente para elaborar isso de forma diferente, lidar com isso de forma diferente. E no mundo onde a violência está muito mais presente nas mídias, no que se fala, são muitas tragédias que acontecem, a revolução que a gente pode fazer é começando nessa relação e nessa conexão com o próprio afeto, o próprio amor, né? O olhar para si, construir uma relação consigo, para daí conseguir construir relação com o outro e com o mundo que a gente vive, né? Os pensadores indígenas trazem muito isso. O mundo não é só nosso, é o nosso corpo, é tudo que interage, né? A natureza de todos os sentidos, é tudo que é vivo, né? E não precisa ser um ser humano, mas tudo que tem vida. E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir se conectar com a gente, para a gente poder oferecer a nossa melhor versão, né? Que as portas que nós abrimos dentro da gente, que as pessoas também às vezes chegam lá para abrir, que quando elas abrem, quando a gente abre, que saia dali muito afeto e muito amor. Então, é isso que eu desejo para todos nós, porque isso é uma jornada que não tem fim. Tenho que me lembrar disso todos os dias para não querer afogar algumas pessoas na piscina, né? E é isso que eu desejo para todos nós. E quero também agradecer a vocês, a Bia, o Matheus. Foi uma honra fazer essa mesa com vocês, pessoas que eu admiro, né? Eu consumo a literatura deles, o conteúdo deles, e dizer que, para mim, foi muito emocionante estar aqui com vocês e ouvindo as histórias de vocês também. Tá? Eu estava procurando um trechinho que eu não achei, então eu vou falar o que eu lembro. Nós três escrevemos memórias, né? Nossos livros trazem memórias. E, na minha tese de doutorado, eu estudei a escrita de si de mulheres negras como memória e resistência ao racismo. E uma das pessoas que eu entrevistei, com quem eu conversei nesse processo da tese, foi o Tata Mutaimê, que é um pai de santo do candomblé Angola, lá de Cajazeiras, perto de Salvador, na Bahia. E, conversando com o Tata sobre memória, ele falou, minha filha, a gente fica achando que memória é uma coisa que a gente lembra com a cabeça. Mas não, a gente guarda com o coração. E aí ele disse, mesmo quando a gente fala de cor, que você lembra de alguma coisa, de cor, é porque é do coração, porque aquilo é o que ficou, né? Então, a escrita da memória é uma escrita profundamente amorosa. E aí eu lembro de uma psicanalista, que eu gosto muito de ler também, a Jeanne-Marie Gagneban, que escreve a partir, né, do Holocausto e dessa escrita de memória. E ela conversa, né, com o Benjamin, com o Adorno, nessa ideia de que a gente escreve por amor e atenção, obviamente, aos que se foram para contar o que aconteceu, mas principalmente por amor e atenção a quem está aqui. Então, a gente lembra para que hoje seja melhor, né? E para o que vem depois poder ser melhor também. Então, acho que nós três, a gente escreve sobre o amor, mesmo que a gente não tenha feito como a Bell Hooks, por exemplo, que escreveu tudo sobre o amor, e aí já gostaria muito de recomendar para quem não leu. E outra preciosidade sobre o amor, a Sobon Fussomé, O Espírito da Intimidade. Não sei se vocês já leram. Hoje é um livro esgotado,
que vai ser reeditado. Eu tive notícias de que ele vai ser publicado de novo em português. Mas tem um monte de PDF da edição antiga circulando nas redes. E é tão bonito. A Sobonfu Somé é de um povo Dagara, um povo africano chamado Dagara. E uma das passagens, para mim, mais marcantes desse livro é que ela diz assim: vocês, no Ocidente, né, ela vivia nos Estados Unidos, estava falando a partir desse lugar. Vocês, no Ocidente, vocês conhecem alguém, se apaixonam, e aí vocês estão ali na base de uma montanha e vocês vão subindo uma montanha juntos. E quando vocês estão lá no topo, vocês casam, celebram esse amor. Só que a única coisa que dá para fazer depois que você está no topo de uma montanha é descer. E aí você desce, 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 e você esquece que a vida é subida e descida o tempo todo. Então, quando vocês descem, vocês se separam. Vocês acham que não tem mais como. Ela, no meu povo, não. A hora que a gente se conhece e a gente decide ficar junto, a gente vai subindo uma montanha juntos. Então, juntos, a gente já conhece todo o caminho. E aí, quando a Joana diz que ela e Tom se conheceram e decidiram casar no dia seguinte, né? Talvez tenha esse ensinamento da Sobonfu Somé. Muito obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Bom, gente, eu queria agradecer também, na verdade, dizer que é uma honra estar do lado dessas duas mulheres negras, poderosas, lindas, que, já disse isso, mas vou repetir, têm sido importantíssimas para mim. Obrigado por entrarem na minha vida e despejarem todo esse conhecimento. Eu fiquei lendo ontem seu livro à noite, sobre a China, achei que o Afonso tem toda a razão, mais uma vez. E eu também fiquei lendo o livro da Bianca hoje de manhã. Eu já tinha começado ele há um tempo. E eu sinto assim, né, esse afeto todo que a gente fala, de certa forma, é um norte para a nossa literatura, para aquilo que a gente coloca nas páginas, né, daquilo que a gente escreve. E, de fato, foi uma honra estar com vocês, porque eu vejo que vocês colocam esse afeto de uma forma muito especial. Então é isso, é um privilégio estar com vocês duas aqui nessa mesa. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, digo que eu amo vocês dois. Obrigado. Obrigada. Gente, eu queria só fazer 30 segundos. Quando eu estou no afeto, mas naquela raiva, querendo, né, explodir o mundo, falei, deu ruim, é melhor explodir logo essa zorra que não vai ter jeito. Eu pego o livro da Bianca, Continua Preta, e falo assim, é que estava pior, olha quanta coisa aconteceu, o negócio está ficando bom. Então, já fica a recomendação. Se acharem que o negócio não está bom, vai para o livro A Vida da Sueli, fala assim, hoje está bom, hoje está bom. É que pode ficar melhor, mas hoje está bom, hoje está bom. Então, é isso. Obrigada.